Graça e paz a todos aí que estão nos assistindo. Eu sou o pastor Fernando Gifone e hoje nós estaremos dando sequência aos nossos estudos sobre os finais dos tempos, a aula de escatologia. E eu quero, antes de mais nada, pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, Deixe um like lá quando você estiver assistindo o vídeo. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Quero te convidar, antes de nós iniciarmos, para a gente fazer uma oração e pedir para que Deus abençoe esse estudo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te entregar este dia e te pedir por todos aqueles, Pai, que estarão conosco nesse estudo, que o Senhor possa direcionar todos os nossos esforços para que venhamos conhecer a Tua Palavra. É o que eu te peço nessa manhã. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia Adriana, está conectada, irmã Gabi, certo? Nós somos da Iviva e hoje nós daremos sequência ao nosso estudo escatológico, certo? Nós já iniciamos o estudo com as 70 semanas de Daniel, falamos sobre a criação do mundo, porque não tem como falar do final se não conhecermos o início, certo? Então, falamos sobre a criação do mundo, falamos sobre as 70 semanas de Daniel, quando elas começaram, falamos que as 70 semanas de Daniel foram divididas em 3 períodos, certo? O primeiro e o segundo período já se cumpriram e o último período, que é a última semana, está aguardando o início. E esse início se dará quando houver um acordo de paz, um tratado de paz das nações com o anticristo, certo? Nós falamos sobre isso. Falamos sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, e nós diferenciamos o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus. O arrebatamento da igreja é um evento dedicado à igreja, e a segunda vinda de Jesus é um cumprimento das 70 semanas de Daniel, que são direcionadas ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. Então nós diferenciamos o arrebatamento da segunda vinda de Jesus, e nós começamos a estudar no livro de Apocalipse. Fizemos a leitura sobre os 7 selos e terminamos na semana passada os 7 selos. E agora estaremos entrando nas 7 trombetas. Bom dia, irmã Laine. Parabéns pelo dia de ontem, foi seu aniversário. Deus te abençoe. Então, estaremos agora prosseguindo para o estudo direcionado às 7 trombetas. Nós iniciamos os 7 selos, nós lemos que nos 7 selos lá em Apocalipse, se você abrir sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, certo? Nós lemos sobre os 7 selos. Quais são os 7 selos? O que acontecerá com a abertura desses selos? Quem é o único que é digno de abrir o selo? O único que é digno de abrir o selo é Jesus. Jesus, ele começa abrindo os selos porque ele é o único que pode abrir os selos. E os 4 primeiros selos, eles foram abertos, certo? E cada dos 4 primeiros selos que foram abertos, um anjo, um querubim se manifestou. Bom dia, diaconisa Fátima, que está nos assistindo, Deus te abençoe. Então, no primeiro selo que foi aberto foi o cavaleiro branco, que saiu, o cavaleiro branco com arco e flecha. E nós falamos que esse cavaleiro branco não é Jesus, é o anticristo. E ele veio para vencer. Jesus já é vencedor, ele não veio para vencer. No segundo selo, nós lemos, certo? E saiu o cavaleiro vermelho. O cavaleiro vermelho, ele tem a função de tirar a paz da terra. Então, o primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco, trouxe uma falsa paz. O segundo cavaleiro, que é o segundo selo, é o cavaleiro vermelho, veio tirar a paz do mundo. E ele tem uma espada. O terceiro selo foi o terceiro cavalo, que é o cavalo preto. E esse cavalo, ele tem o poder de trazer a fome, certo? O cavalo preto, ele tem o poder de trazer a fome. E o quarto cavalo, o quarto selo, é o cavalo amarelo, que é o cavalo que tem o poder de trazer a morte, Lá em Apocalipse 6, versículo 8, diz assim: E olhei, e eis um cavalo amarelo, que estava assentado sobre ele, tinha um nome Morte e Inferno. No caso, o inferno aqui, na verdade, é a palavra grega chamada Hades. E Hades é o mundo dos mortos, Não é o inferno propriamente dito, é o mundo dos mortos.
e o mundo dos mortos o seguia. Por quê? Porque ele é a morte. Esse cavalo, né, simboliza a morte, e todo aquele que morre vai para o mundo dos... E foi matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras. Então esse foi o estudo da semana passada. E hoje nós vamos estar lendo Apocalipse 8, a partir do versículo 6, que fala justamente sobre as 7 trombetas. Nós leremos apenas as 6 trombetas, porque a 7ª é uma trombeta diferenciada. E antes da gente partir para nosso estudo da 7ª trombeta, nós faremos um estudo especial também sobre as 2 testemunhas. Então hoje nós encerraremos o estudo das 6 primeiras trombetas e no próxima semana nós falaremos um estudo sobre as 2 testemunhas, o que elas representam, e na sequência a última trombeta que nós leremos aqui no livro de Apocalipse. Então vamos ler juntos aqui o livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 6. Versículo 6. Abra a tua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: e os 7 anjos que tinham 7 trombetas preparadas para tocá-la. Trombetas, na verdade, são chofares, né? A palavra trombeta é chofar. Ela pode ser uma trombeta de metal, certo? Aquela trombeta de metal semelhante a instrumentos que nós temos hoje de sopro, né? Como sax. Como pode ser uma trombeta feita de chifre de animal, de antílope ou de cabra, de carneiro, né? Então, a trombeta, ela vai ser tocada pelo anjo, certo? E esses anjos, cada anjo tem a sua trombeta. Cada anjo tem a sua autoridade. Então, vamos ler. E o primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, às vezes, as pessoas elas costumam me perguntar: pastor, quando isso vai acontecer? Né? Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando, né, nós estivermos vivendo, o mundo estiver vivendo o período de domínio do anticristo, certo? Mas quando especificamente? Quando se passarem a primeira metade da última semana. Muito provavelmente, isso a Bíblia não é específica, né? Isso acontecerá a partir do momento em que o anticristo tiver, né, o seu acordo renovado com as nações. Porque eu acredito que a Bíblia fala que haverão 2 períodos de 3 anos e meio, certo? Que são 42 meses. Então, se haverão 2 períodos de 3 anos e meio, muito provavelmente o anticristo, né, e aí a Bíblia não relata isso, mas muito provavelmente o anticristo será eleito para governar o mundo, né? Ele será escolhido pelas nações para governar o mundo e terá um mandato de 3 anos e meio, certo? E esses 3 anos e meio serão renovados por mais 3 anos e meio. Então, o anticristo ele não poderá manifestar toda a sua maldade, porque senão ele não será reeleito, ele não será escolhido novamente para continuar o seu reinado. Quando a Bíblia fala reinado, é governo, né? Autoridade. Então, muito provavelmente, né, esses eventos que acontecerão serão eventos que acontecerão na última metade da última semana, ou seja, nos últimos 3 anos e meio de governo do anticristo. Por quê? Porque ele precisa se reeleger, ele precisa renovar a sua autoridade para que ele possa prosseguir a obra que ele quer. Qual é a obra do diabo? É roubar, matar e destruir. Tá? Então vamos lá. Então, nesse período de tempo, né, acontecerão essa abertura dos selos e também, né, o toque das trombetas. Então, a primeira trombeta nos revela que Deus vai começar a descer sobre a humanidade, sobre a terra, sobre todos aqueles que estiverem vivendo, o seu juízo, né? Semelhante ao que está acontecendo hoje. Nós estamos vivendo um período de quarentena. Isso é um período de juízo de Deus.
Muitas pessoas se enganam em achar que os pastores, alguém tem o poder de chegar e pedir para que Deus simplesmente acabe com o vírus. Na verdade, isso é um juízo que Deus está descendo sobre a humanidade. Quem somos nós para impedir o juízo? O que nós podemos fazer é o que a Bíblia relata, é pedir para que Deus, que esse juízo desça sobre toda a humanidade, mas que nós, que somos separados por Deus, possamos ser protegidos, né? Como o povo de Israel foi protegido do Egito. Isso já aconteceu no passado. Deus continua sendo o mesmo. Então ele vai proteger aqueles que o servem. Então, primeira trombeta que tocar, vai cair fogo do céu e vai queimar a terça parte. Lembra quando nós lemos sobre os selos? Nos selos, o cavaleiro amarelo, ele mata, ele diz aqui no versículo, vamos ler lá novamente, e ele mata, cadê? E seguir foi dado o poder de matar. A quarta parte, capítulo 6, versículo 8, diz que ele matou a quarta parte. Esse foi o cavaleiro amarelo. A quarta parte significa que ele matou 25% dos homens. Isso a gente está falando na abertura do quarto selo. Agora que nós estamos vendo a trombeta, ele fala que na trombeta existe agora uma proporção diferente. A proporção da trombeta e foi queimada a terça parte, ou seja, 1/3, ou seja, 33% daquilo que é verde na terra será queimado. O cavaleiro amarelo, a proporção era de 25%. Agora nós estamos vendo a trombeta, a primeira trombeta, vai ser queimada a terça parte, que significa 33% do que é verde vai ser queimado. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa grande, como um monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então perceba agora que nós estamos na trombeta e a proporção do juízo de Deus aumentou. Antes era 25%, agora nós estamos em 33%. Agora do mar se tornou sangue, porque caiu, algo foi lançado no mar, né? Como se estivesse ardendo em fogo, ou seja, um meteoro, alguma coisa foi lançada no mar, né? É a leitura que eu faço desse versículo. Um grande monte ardendo em fogo, versículo 8 de Apocalipse 8. Lá foi lançado no mar e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então a terça parte do mar se tornou em sangue. E morreu a terça parte das criaturas de vida do mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: quando essa montanha for precipitada no mar, ou seja, um meteoro, algo que vai ser precipitado no mar, o mar vai se transformar em sangue. A terça parte, ou seja, 33% do mar vai ficar da cor vermelha de sangue. E com essa precipitação dessa montanha no mar, certo? 1/3 da vida marinha, ou seja, 33% da vida marinha vai ser morta, e também 33% dos navios serão destruídos, certo? Então é isso que está dizendo a Bíblia. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Então vamos lá. A segunda trombeta diz que foi lançado no mar como um grande monte ardendo em fogo, ou seja, alguma coisa caiu no mar, ardendo em fogo, certo? E transformou o mar em sangue. Mas aqui, na segunda trombeta, ele não diz que foi uma estrela, ele diz que algo caiu no mar. Então nós não sabemos, na segunda trombeta, se foi algo que veio do céu, ou se foi o próprio homem que lançou algo no mar, que fez com que o mar, né, se transformasse em sangue, tá? Então, essa é a diferença da segunda trombeta para a terceira trombeta. A terceira trombeta, algo é lançado do céu, nós vamos ler aqui. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma estrela, ou seja, um corpo celeste que estava no céu, no espaço, caiu, certo? Caiu
Vamos lá. E caiu do céu uma grande estrela, e ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome dessa estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque tornaram-se águas amargas. Então, essa estrela que vai cair na terra, ela vai cair na terra com um único objetivo: própria as águas doces, certo? Porque o mar, ele não tem água doce, a gente não bebe água do mar, a gente dessinaliza a água, né? Faz um processo de dessalinização da água, e para que essa água possa se tornar própria para o consumo. Por quê? Porque nesses locais não tem doce. Só que existem locais na Terra que existe muita água doce, certo? Por exemplo, aqui no Brasil, nós somos um país que tem muitas nascentes de água doce. E o que a Bíblia está dizendo aqui é que vai se precipitar da terra uma estrela no céu, certo? Que vai ferir as fontes de água doce. Ou seja, as águas que são doces vão se tornar amargas. E com isso, os homens vão morrer porque vão beber dessa água e vão morrer porque elas serão contaminadas, tá? Então vamos lá. Isso é a quarta trombeta. Nós estamos aí na quarta trombeta que fala sobre as águas doces. Então a primeira trombeta fala sobre queimar a terça parte das árvores e dos vegetais. Então 33% dos vegetais serão queimados. Na segunda trombeta, né? Algo vai se precipitar, né? Tá aqui. Segunda trombeta. Um grande monte vai se precipitar no mar, vai ferir o mar e o mar vai se tornar sangue. Isso é a segunda trombeta. A terceira trombeta é algo que vai precipitar nas águas doces, vão tornar as águas doces impróprias, certo? As águas doces vão ficar impróprias. E agora o quarto anjo vai tocar sua quarta trombeta. E a quarta trombeta tocou, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Ou seja, nós estamos vendo aqui que o juízo de Deus na quarta trombeta, o que vai acontecer? Vai diminuir a luz, certo? Quando nós lemos aqui, tocou e feriu a terça parte do sol. O sol, ele provê o quê? Ele provê luz, ele provê energia luminosa, calor, né? Então, nós estamos vendo aqui que esse quarto anjo que tocar a quarta trombeta vai ferir o sol, e o sol vai perder a sua força, ele vai diminuir a sua intensidade, a terça parte, ou seja, 33% da luz do sol, né, que nós temos hoje, vai ser perdida, 33% da luz do sol, e com isso a lua também vai diminuir em 33%, porque a lua é apenas um reflexo da luz do sol. Então, se o sol diminui 33%, a lua vai diminuir 33% também, certo? Aqui, a própria escritura já está dizendo que a lua reflete a luz do sol. Nós vemos a lua porque o sol ilumina a lua, certo? E quando a Terra faz sombra na lua, existe o eclipse lunar. Então, nós temos que ter a percepção disso. E ele diz o seguinte: a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas escureça. Ou seja, a luz que essas estrelas recebem vai apagar. Ou seja, a terça parte daquelas luzes que a gente vê no céu, elas vão ficar escuras. Por algum motivo, a quarta trombeta vai tocar e vai diminuir a intensidade da luz do sol. E diz o seguinte: e a terça parte do dia não vai brilhar. Ou seja, o dia tem quantas horas? Quantas horas tem o dia? O dia tem 12 horas, certo? O dia começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde, certo? Porque quando nasce o sol, digamos que o sol nasce às 6 horas. Ele se põe às 6 horas.
Então, o dia tem um período de 12 horas. Se a terça parte do dia vai escurecer, quantas horas vão se tornar noite? Agora, então a noite vai aumentar o número de horas. Antes a noite tinha 12 horas. Agora a noite vão ter quantas horas? Se a terça parte do dia vai escurecer, significa que 4 horas do dia vão se tornar noite. Então agora a noite vai ter não mais 12 horas, mas 12 horas mais 4, que são 16 horas. É como se o sol ou demorasse mais a nascer e se colocasse no seu postício, no seu rostício mais cedo. Então o sol ele nascerá mais tarde e ele se porá mais cedo. Então isso vai acontecer quando o quarto anjo tocar a quarta trombeta. O dia vai em 4 horas. Em 4 horas. Se hoje o nosso dia tem 12 horas, ele vai ter 12 menos 4, que são 8 horas. Então teremos 8 horas de dia, não mais 12. Então o tempo vai mudar também, porque mudou a quantidade de energia do Sol que vai estar disponível na Terra. E se nós hoje utilizamos a energia solar para energia elétrica, energia de aquecimento, essa energia vai ficar comprometida também. Isso significa que não somente a energia solar vai ficar comprometida, mas também o regime de ventos. Se você tem algo que se move por energia eólica, também vai ser comprometido, porque o vento tem a sua origem na energia solar. Então todo o sistema, o meio ambiente vai mudar quando esse quarto anjo tocar a quarta trombeta. Vamos prosseguir. E ele prosseguiu aqui no versículo 13. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então preste atenção, todos aqueles que estão nos assistindo. Olha só, o anjo está dizendo ai por 3 vezes, ele repetiu ai, 3 vezes. O número 3 na Bíblia ele significa a graça de Deus, a trindade. Deus é trindade, triuno. Então, o número 3 significa a trindade de Deus, a completude de Deus. Então, ali ele está dizendo o seguinte: vai haver as próximas trombetas, elas simplesmente trarão um juízo ainda maior do que nós observamos nas 4 primeiras trombetas, certo? São 7 trombetas. Foi visto no versículo 6, 7 anjos, cada anjo tem a sua trombeta. Se já ouvimos 4 anjos tocar a sua trombeta, faltam 3 trombetas. E nós vamos estudar agora a quinta e a sexta trombeta. A quinta trombeta, capítulo 9 de Apocalipse. E o 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela do céu caída na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço do abismo, como uma fumaça de uma grande fornalha. E com fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como de poder de escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Amém? Irmã Miriam que conectou agora, irmã Silvia, irmã Gabi, que estão nos assistindo, irmão João, que está nos assistindo. Então nós vimos aí a quinta trombeta, ela é terrível, porque agora ela não está trazendo algo natural, ela está trazendo
Agora um juízo espiritual. Por quê? Porque agora o anjo que tocou a quinta trombeta, ele simplesmente, o toque dessa trombeta precipitou algo que é espiritual. Por quê? Porque o abismo não é algo natural. O abismo está no mundo dos mortos. O abismo está na dimensão espiritual. E isso é muito difícil para as pessoas entenderem, certo? O abismo. E aí eu vou falar para vocês. Jesus, quando estava explicando a respeito do mundo dos mortos, ele disse na parábola do rico e do Lázaro que no mundo dos mortos existe um local chamado Gema, certo? Um local chamado Gema. Existe um local chamado Seio de Abraão, ou Paraíso. E entre o Gema e o Paraíso existe um abismo, certo? E esse abismo, ele impede que as pessoas que estão no mundo dos mortos passem do lado do inferno propriamente dita, que é o Gema, e passem para o paraíso. Então, as pessoas que estão no mundo dos mortos sem a salvação, elas estão no Gema. E as pessoas que estão no mundo dos mortos com a salvação, elas estão no paraíso. E entre os dois existe um abismo. E ninguém consegue passar por esse abismo. E nesse abismo estão as prisões, certo? As prisões dos anjos caídos, que na mitologia grega eles chamam de Tártaro, certo? Então nós temos ali, no mundo dos mortos, 3 partes. Nós temos 3, Nós temos 3 divisões. Temos o inferno propriamente dito, que é chamado de Gema, temos o paraíso e temos o abismo entre eles, que é o local onde ninguém consegue sair, certo? Por isso que os demônios, quando chegaram para Jesus, quando foram expulsos daquele homem, do gadareno, pediram para não voltar para o abismo. Lembra disso, dessa passagem? Então, nesse momento, quando o quinto anjo tocar a quinta trombeta, esse abismo será aberto, ou seja, vai ser feita uma ligação do mundo espiritual com o mundo natural. E desse abismo vão ser liberados demônios, que são esses gafanhotos que nós lemos aqui. E esses gafanhotos, eles não vão atacar os animais e nem os vegetais. Eles irão atacar apenas os homens. E você sabia que Deus marca os homens? Aqueles que são de Deus são marcados. E aqui na Bíblia, no Apocalipse capítulo 9, versículo 4, diz o seguinte, que esses gafanhotos, vamos ler juntos novamente, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, aquele que Deus separou, escolheu, tem um sinal na sua testa. Você sabia disso? Por isso que o diabo, o anticristo, ele vai querer marcar os homens com um sinal na testa. Porque o anticristo, o diabo, ele imita Deus. Ele imita Deus. Mais à frente, no nosso estudo escatológico, nós vamos estudar também sobre a trindade satânica, certo? Porque assim como Deus é triuno, o diabo ele também vai querer imitar Deus nessa unidade santa, vai fazer uma unidade satânica, que é uma trindade satânica. Assim como o diabo imita Deus em tudo, ele procura marcar os homens como Deus marca os homens. Então aqui em Apocalipse 9, versículo 4, diz que os gafanhotos somente atacarão os homens que não tiverem o sinal de Deus na testa. Então na testa dos homens haverá
Um sinal. Há um sinal. Na minha testa, na sua testa, há um sinal, só que a gente não percebe, porque esse sinal, ele não é natural, ele é espiritual. Às vezes as pessoas falam, pastor, é uma tatuagem, né? É uma tatuagem, é um sinal, é uma tatuagem, porque ele vai marcar, o anticristo vai marcar as pessoas com uma tatuagem. Não vai ser algo visível aos olhos humanos, é algo espiritual, é uma aliança espiritual. A tua aliança com Deus é uma aliança espiritual. O sinal da testa que Deus está falando aqui em Apocalipse é um sinal espiritual. Por quê? Porque os demônios são seres espirituais. Então eles vão atacar os homens. Quando ele for atacar o homem, ele vai olhar para a testa do homem e da mulher. Se a testa do homem e da mulher tiver a marca, ele não ataca. Agora, se não tiver marca nenhuma, ele... Então, preste atenção. Quem tem marca é atacado. Mas quem não tem, é atacado. Então, todo homem nasce sem marca. Mas ele escolhe ser marcado por Deus. Se você entrega a sua vida para Jesus, você está dizendo que confia nele. E a partir daquele momento, você recebe a marca de Cristo em você. Por isso que existem louvores que falam sobre as marcas de Cristo. Os demônios que vão ser liberados desse abismo, eles vão ter poder de tocar nos homens que não têm a marca de Cristo, que não têm a marca de Deus. E eles vão matar esses homens que não têm a marca de Deus. E qual o poder que vai ser dado para esses demônios? Poder semelhante ao de escorpiões. Certo? Vamos ler. Versículo 5. E foi-lhes permitido que não matassem, que não os matassem. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Que esses demônios, eles vão vir apenas para atormentar os homens. Esses demônios que vão sair do abismo, eles vão ter o poder de escorpiões, eles vão ferir os homens, vão causar dor aos homens, mas não vão poder matá-los. Por quê? Porque a intenção de Deus não é matar o homem, é fazer com que o seu juízo venha para causar dor no homem. Causar dor. Então preste atenção o que vai ser dito aqui, no versículo 5 em diante. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Então Deus está dizendo 5 meses. 5 meses. 5 meses. 5 meses são quantos dias? 150 dias. Por que eu faço a correlação de 5 meses para dias? Porque dias... Todo mundo marca o dia igual, mas existem povos que marcam os anos diferentes. Cada povo marca um ano diferente. Tem pessoas que marcam, os judeus marcam pelo ano lunar, os ocidentais marcam pelo calendário gregoriano, que tem 365 dias. Então, qual a unidade igual para todo mundo? Dias. Dias é a unidade igual. Então, em 150 dias, esses demônios gafanhotos vão sair do abismo e vão ferir os homens por 150 dias e não vão matá-los, vão apenas atormentá-los, mas somente os homens que não tiverem o sinal de Deus na testa. Se você tiver o sinal de Deus, ele não vai te atormentar. Pastor, mas a pergunta que eu faço é a seguinte, mas Deus já não arrebatou a igreja na sua visão? A igreja não foi arrebatada? A igreja foi arrebatada, mas haverá salvação depois do arrebatamento da igreja. Porque o que foi retirado da terra não foi o Espírito Santo, mas foi o poder do Espírito Santo que restringe a atuação de Satanás. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai retirar essa proteção da terra e o anticristo vai poder vir e estabelecer o seu reinado. Então o Espírito Santo de Deus, ele não vai sair da terra, ele apenas vai deixar de impedir que a atuação satânica da terra prevaleça. Entenderam? Isso é muito importante para a gente entender. É importante que você, se você tiver alguma pergunta, faz agora, certo? Esse tema, ele é um pouco complexo. Então, se você tiver alguma pergunta,
esse é o momento de você fazer a sua pergunta. É até bom, porque talvez existem outras pessoas que estão com a mesma dúvida que você. Por isso que é importante se alguém tiver alguma dúvida, fazer a pergunta agora. Então, vai dizer o seguinte, que, versículo 5, e foi-lhes permitido que não matassem, por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento será semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Entenda que a pior coisa é a dor. As práticas de tortura que são usadas em guerras, infelizmente, até nos dias de hoje, elas não matam as pessoas, elas fazem as pessoas sofrerem. Porque o sofrimento, muitas das vezes, é pior do que a morte. A pessoa fica num estado de semi-morto, mas ainda está vivo sentindo dor. E é isso que Deus vai liberar sobre a terra. Ele vai liberar um juízo e vai permitir que os demônios atormentem os homens de forma que eles não morram, mas que eles fiquem sentindo dor, e essa dor se torne uma dor tão insuportável que os homens vão desejar morrer, mas não vão morrer, porque esse juízo de Deus não vai permitir que esses demônios matem os anjos, eles matem os homens. Eles apenas vão atormentar. Isso é um prenúncio do inferno. O que é o inferno? E o inferno é um lugar de tormento. Só que um tormento e você não morre. Você está ali num estado de consciência, sofrendo e não morrendo. Ou seja, é algo eterno de sofrimento. É um estado eterno de sofrimento. E esse anjo que vai tocar a quinta trombeta vai liberar um juízo tão grande sobre a humanidade que a humanidade vai desejar morrer. Por quê? Porque ela vai se sentir no inferno, só que ela vai estar viva. Então eles vão pedir a morte, os homens e as mulheres vão pedir para morrer, só que eles não vão morrer, porque Deus não deu autoridade para esse anjo para que matasse os homens. A autoridade que Deus deu foi apenas para atormentar. Quando o homem rico está na parábola do rico e do Lázaro, no gema, no inferno, ali, ele diz o quê? Que ele está sendo atormentado e que ele busca de alguma forma algum alívio para o seu tormento, e ele pede para o Lázaro, que é o mendigo que foi morto, né? Ele pede para o Lázaro molhar a ponta do dedo dele na água e molhar ele, para que ele pudesse ficar por algum momento livre daquele tormento. Esse é o inferno. Esse é o inferno. Não é aquele inferno que as pessoas acham que vai ser um churrasco, né? As pessoas vão estar bebendo cerveja, vão estar se divertindo. Isso não é o inferno. O inferno é um lugar de tormento. Eu não sei se você já teve a oportunidade, né? Não chamo de oportunidade, mas, digamos assim, o desprazer de estar doente numa situação onde você esteja sentindo muita dor e aquela dor não passa, né? Aquele tormento não passa. Às vezes eu tenho sintomas de nervoso, em que eu fico nervoso e aquilo produz em mim um tormento, e aquele tormento me consome por causa do nervosismo. Existem pessoas que às vezes o sistema nervoso delas produz tormento nelas, e aquele tormento se traduz em dor, e aquela dor é uma dor que vai se continuando perecendo, e a pessoa às vezes não consegue nem dormir por causa daquela dor, daquele tormento. E é uma dor que não leva a pessoa à morte, mas fica atormentando ela, e ela entra num grau de loucura que ela tenta fugir daquela dor. E aí ela busca, às vezes, medicações controladas, medicamentos, né, de tarja preta, e ela começa a se drogar para não sentir aquela dor. Por quê? Porque é uma dor tão insuportável que ela procura medicamentos que vão tirar ela da sua própria consciência. O ser humano, ele vai viver nesse período, um período de tentativa de fuga desse tormento, só que eles não vão conseguir encontrar essa fuga, porque Deus não vai permitir,
porque é o juízo que Deus vai estar descendo sobre a humanidade. Então, lendo, continuando, versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhante a ouro. E o seu rosto era rosto de homem. Então nós estamos falando de um ser parecido com um ser mitológico, certo? Da mitologia grega. Um ser, né, espiritual que vai ter um corpo de cavalo e sobre o seu corpo vai ter uma armadura, né? Ele diz que vai ter uma armadura, uma couraça, muito provavelmente semelhante a um metal, né? Aquelas armaduras de cavaleiro, né? Que eles colocavam em cima dos seus cavalos na era medieval. Não somente os cavaleiros tinham armadura, mas os seus cavalos também tinham armadura. Então, muito provavelmente esses demônios terão esse aspecto, né, de rosto de homem, corpo de cavalo, armadura de metal e sobre a sua cabeça haverá uma coroa. A coroa, ela simboliza autoridade, certo? Governo. Ou seja, eles vão estar autorizados a fazer aquilo que está escrito aqui. E tinham cabelos como cabelos de mulher, porque os cavalos também têm cabelos, né? Cabelos longos. Então, esse rosto dos demônios vão ser rostos que vão ter cabelos longos, como de mulher. E os seus dentes serão dentes como de leão. Ou seja, na sua boca vão ter dentes como se fossem dentes de vampiros, certo? Aqueles dentes prolongados, carnívoros, né? De vampiros. Essa é a semelhança desses demônios que vão ser liberados do abismo. E as suas couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas, ou seja, eles vão ter asas também. Ou seja, nas suas costas haverão asas. Quem lembra daquele cavalo mitológico chamado Pégasus? Né? O Pégasus, ele tem asas nas suas costas. Né? Então, esses demônios eles vão ter corpo de cavalo, asa como se fosse de um Pégaso, né? Vão ter rosto de homem, vão ter dentes de leão, vão ter cabelos de mulher. Olha só, se você traduzir isso para uma imagem, vai ficar difícil de você achar que isso é uma coisa bonita, né? Com certeza é algo tremendo, horrível para que se presencie. Então eu peço a Deus para que nenhum de nós possa presenciar, né, esse fato nessa quinta trombeta. Por isso, dos 3 ais antes da quinta trombeta, porque vai ser algo tremendo. Os homens vão ver esses demônios. Os homens, a humanidade vai ver. Os homens e as mulheres vão ver esse demônio e esses demônios vão ferir os homens. Vão ferir eles. E tinha cauda semelhante a de escorpiões. Ou seja, a cauda do cavalo, né? Se a gente pode dizer assim, que o corpo é de cavalo, mas a cauda vai ser uma cauda que vai ter aquele ferrão, né? A traseira. E esse ferrão é que vai ferir os homens. E a cauda é semelhante, versículo 10, de escorpiões. E o seu aguilhão, né? E o seu aguilhão, está escrito aqui, versículo 10. E o seu aguilhão na cauda, ou seja, vai ter um ferrão na cauda desse cavalo que vai ser semelhante ao de escorpião, vai ter um ferrão para ele ferir os homens. E o seu poder é de danificar os homens por 5 meses. Ele vai ferir, vai ser como se fosse picadas, vai dar picadas, vai ferir, vai atravessar os homens. Ele vai atravessar, mas não vai matar. Esse ferrão, ele vai atravessar os homens, mas não vai matar. É uma coisa terrível. E tinha cauda semelhante de escorpiões. Eu já li isso, então. E por 5 meses vai ferir os homens. E tinha sobre si tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome de Abaddon, e em grego Apolion. Passado já 1 ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, o que ele está dizendo? Que
quando o anjo, antes de tocar a quinta trombeta, ele diz que tem 3 ai. Versículo 13 de Apocalipse 8. Ouvi uma voz dizendo, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Ou seja, ele profere 3 ais. O primeiro ai é a quinta trombeta. O primeiro ai é a quinta trombeta. E é isso que ele está dizendo aqui. O primeiro ai, ainda faltam 2 ai, né? Ainda faltam 2. O primeiro ai é o da quinta trombeta. E esses demônios que vão sair do abismo, eles terão um rei. Ou seja, eles terão um líder que vai liderar eles e vai dizer aonde eles vão atacar, que tipo, quais regiões eles vão atacar e qual sequência de ataque. E esse rei, o nome dele, está escrito aqui, o nome do demônio, Abaddon. E em grego significa Apolion. Então, esse é o nome do chefe dos demônios que irá determinar como os homens e mulheres serão atacados. Certo? Como eles serão atacados. Vamos ler agora sobre a sexta trombeta. Se você já está preocupado com a quinta trombeta, vamos ver o que está separado para aqueles que estiverem vivos na sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi a voz dos que vinham das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Entenda que agora ele está tocando a sexta trombeta e ele agora vê o altar de Deus. A quinta trombeta, ele viu o inferno, o abismo, né? Agora, a sexta trombeta, ele está vendo o céu, o altar de Deus. O qual dizia o sexto anjo que tinha a sexta trombeta, solta 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês, a fim de que matassem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. E ouvi o número deles. E vi os cavalos nesta visão. E os que sobre ele cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. E por 3 pragas foi morta. Nós lemos isso. Porque, versículo 19, o poder dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda era semelhante à de serpentes e tinha cabeça, e com ela danificavam. Ou seja, a quinta trombeta e a sexta trombeta são trombetas de juízo espiritual. As 4 primeiras trombetas são consequências naturais. A quinta e a sexta trombeta são consequências espirituais. São demônios que vão ser liberados do céu. A quinta trombeta, demônios vão sair do abismo. E na sexta trombeta, demônios vão sair do rio Eufrates, da região do rio Eufrates. Vão ser liberados ali 200 milhões. É o que nós lemos aqui, ó. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora dia e mês. Versículo 15 de Apocalipse 9. E a terça parte dos homens vai morrer. A terça parte dos homens vai morrer. 33% dos homens vai morrer. Se lembra lá do cavaleiro amarelo, do 4º selo, que nós lemos lá em Apocalipse 6? Então, lá 25% dos homens morreu. A 4ª parte. Agora, 33% do que sobrou desse homem, dessa 4ª parte, ou seja, 75% ficaram na terra, não morreram com esse 4º selo. Agora, desses 75%, 33% deles vai morrer. 33% dos homens
que sobraram da morte do quarto selo vão morrer agora com a sexta trombeta. Isso é muito forte, certo? E essa morte não vai ser morte natural. Vai ser uma morte porque Deus vai liberar demônios que estão presos lá no rio Eufrates, que nós lemos aqui, que vão matar os homens. E eles dizem, o número dos cavaleiros era de 200 milhões. Ou seja, esses anjos que estão sendo liberados, eles não estão apenas sendo liberados anjos, estão sendo liberados legiões, certo? E cada legião de anjos, ou seja, são 4 anjos, certo? E são 200 milhões, então cada legião desses 4 anjos, desses 4 demônios que vão ser liberados, são 50 milhões. 50 milhões de demônios que servem a cada um desses demônios. Ou seja, os 4 demônios que estão presos lá no rio Eufrates, nós lemos aqui, foram soltos 4 anjos que estavam preparados. 4 anjos foram soltos lá no rio Eufrates e eles estavam preparados, e sobre eles tem 200 milhões de demônios que vão obedecer a ordem desses 4 anjos, ou seja, 50 milhões para cada anjo que for liberado do céu para matar os homens. 50 milhões de demônios para cada autoridade, cada anjo desse que vai estar preso lá no rio Eufrates, que está preso hoje, que ainda não foi liberado, está preso, e quando ele for liberado, vão liberar 50 milhões de demônios. E esses demônios são diferentes dos demônios da quinta trombeta. Por quê? Da quinta trombeta, esses demônios não matavam. Na sexta trombeta, os demônios matam. E eles têm 2 cabeças. Uma cabeça semelhante ao leão e a outra cabeça semelhante à cobra, na sua cauda. Ou seja, a cauda é uma cabeça e a cabeça também é outra cabeça. Ou seja, vai ser um demônio terrível. E esse demônio, ele vai matar a terça parte dos homens, certo? A terça parte dos homens. Vamos continuar lendo. E os outros homens que não foram mortos por esta praga, não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem podem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladronices. Então, o que está dizendo é o seguinte: Deus não vai permitir que haja arrependimento. Por isso que nós pregamos. O arrependimento, ele vem do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo de Deus não vai permitir que os homens se arrependam. Os homens não se arrependerão do mal que eles fizeram. Eles vão continuar a idolatria, eles vão continuar adorando demônios, eles vão continuar se desviando de Deus, eles vão continuar simplesmente buscando uma resposta de onde é mentira. A única resposta verdadeira vem de Deus. Nenhuma outra fonte pode prover água da vida eterna que não seja Jesus Cristo. Então o homem, ele vai ser entregue às suas próprias imundícies. Deus não vai permitir que o homem se arrependa. Por quê? Por causa da sujeira, da imundície do homem. Ele está dizendo o seguinte: da feitiçaria, da prostituição e das suas ladroices. Ou seja, o homem rouba a Deus, o homem rouba o outro homem, o homem se prostitui, tem promiscuidade e o homem faz feitiçaria. E Deus não vai permitir que o homem reconheça o seu próprio erro. Amém? Então, na próxima aula, nós falaremos sobre a 7ª trombeta e o juízo que vai descer da 7ª trombeta. Na verdade, na próxima aula, nós vamos dedicar a falar sobre as 2 testemunhas, porque as 2 testemunhas, elas vão ser tratadas no livro de Apocalipse antes da abertura da 7ª trombeta, antes do toque da 7ª trombeta. Então, na próxima aula, a gente vai fazer uma leitura sobre o livrinho que João comeu, sobre as 2 testemunhas, e vamos fazer uma breve introdução
para a 7ª trombeta, tá bom? Eu quero convidar todos, né? Hoje nós teremos o nosso culto de Santa Ceia online. Se você quiser fazer parte da nossa Santa Ceia, nós estaremos nos nossos canais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, né? E você quiser participar conosco, separa desde já o suco de uva, um pedaço de pão, para que você possa estar em comunhão conosco. Às 7 horas da noite de hoje, nós faremos a nossa Santa Ceia, amém? E nós estaremos na igreja fazendo a Santa Ceia presencial às 18 horas, para aqueles que puderem sair e sentirem paz também em sair. Se você sente paz e quiser participar conosco da Santa Ceia presencial na igreja, às 18 horas estaremos fazendo a Santa Ceia lá na rua Dias da Cruz, número 918, no bairro do Meia, no Rio de Janeiro, tá bom? E eu quero te convidar a assistir os nossos cultos online, nossa programação. Esse mês é o mês de aniversário de 1 ano da igreja. Nós estamos fazendo o nosso primeiro ano de igreja, Igreja Missionária Viva com Cristo. Eu quero te convidar a assistir os nossos cultos online. Nós teremos uma programação especial para esse mês e eu tenho certeza que Deus vai acrescentar muito na sua vida e vai falar muito com você. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente poder estar encerrando esse estudo de hoje e eu espero todos na próxima semana para a gente continuar. Senhor Deus, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse conhecimento que o Teu Espírito Santo derramou sobre nós. Te pedimos que o Senhor abençoe a nossa manhã, abençoe o nosso dia, que separamos, Senhor, para fazer a Santa Ceia, estar em comunhão uns com os outros, porque isso é sinal de que nós servimos a Ti, Pai. Em nome de Jesus te pedimos, nos livra de todo mal, nos livra dessa doença. Não impeça, Pai, que essa doença possa vir tirar a nossa vida ou venha chegar à nossa casa. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então até a próxima semana no nosso estudo e até a noite no nosso culto online de Santa Ceia. Amém? A graça e a paz a todos aí, irmã Silvânia, diaconisa Fátima, irmão João, que está nos assistindo, todos aqueles que estão nos assistindo, que Deus esteja com todos, amém? Irmão Ronaldo, um grande abraço, saudade de todos, tá? Irmã Gabi, Letícia, né? Lane, parabéns a todos. Irmã Adriana, irmão Diácono Percles, estamos com muitas saudades, que Deus abençoe a todos vocês, amém? Que Deus abençoe a todos, a graça e a paz.